Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Muito bom dia, queridos irmãos também do canal do YouTube, que me assistem diariamente. Muito bom dia, quero desejar a todos vocês uma quarta-feira abençoada, plena, cheia da presença de Deus. Amém, queridos? Amados, hoje eu estava lendo, o livro de Cantares, ali no capítulo 2, verso 15, e tem um versículo, uma partezinha que diz assim: apanhai-me as raposinhas, E eu senti assim no meu coração de fazer essa reflexão, de comentar com vocês a respeito desse versículo. Eu me lembrei, dos anos em que quando eu comecei a minha carreira cristã, minha vida cristã, em 1980, ali na igreja presbiteriana, e eu tive assim uma certa saudade, porque naquela época tinha um presbítero chamado Alípio, e ele ministrava na EBD os primeiros princípios da palavra de Deus. Era uma classe que era chamada de catecúmenos, iniciantes, recém-convertidos, Para nós hoje é a classe doutrina. E ele dizia que, e eu nunca esqueci, que a vinha é a igreja, e é um tipo de obra do Espírito Santo, que quanto mais nós vigiamos, santificamos e zelamos dela, em nossa vida, mais frutos ela irá produzir. É um cuidado individual, cada um vigiando, orando e falando e tapando, melhor dizendo, as brechas, para que o inimigo não entre. Mas sabe, eu sempre gostei muito das figuras e arquétipos da Bíblia e quis saber um pouquinho mais sobre o significado do porquê raposinhas, e não porque gambazinhos, lobos, ou lobinhos, ou outro qualquer predador. Eu fui pesquisar e encontrei que as raposinhas, elas têm hábitos noturnos, ou seja, nas trevas, e se escondem nos buracos, na relva, em volta do parreiral, que representa a terra, o coração, e acabam destruindo as parreiras e a vinha. Então as raposinhas, elas simbolizam demônios que por ordem de Satanás querem destruir a igreja, que é a vinha do Senhor. Satanás é astuto, irmãos, e ele começa a atacar a igreja justamente com coisas pequenininhas, que aparentemente não causam danos. Jesus diz que ele é o tronco, ele é a videira, e nós somos os galhos, os ramos enxertados nele. As raposas, elas representam o pecado, os pecadinhos na nossa vida que, se não forem combatidos, podem nos arrancar do tronco, e nos impedirem de florescer, de dar frutos. No entanto, muitas vezes, nós nos concentramos apenas em combater os pecados maiores, as raposas grandes, como não matar, não roubar, não se prostituir, não trair, e negligenciamos, e consideramos pecados pequenos, ou seja, raposinhas, coisas que não podem causar destruição, pois achamos que são pequenos demais, inofensivos, pecadinhos, Coisas assim como, eu não estou traindo, só estou dando um flerte, ou não é fofoca, eu estou falando apenas ao que aconteceu, ou senão apenas aceitei o dinheiro dele porque eu estava precisando e ele ofereceu. Foi só uma mentirinha, Ninguém saiu prejudicado. Olha, um pequeno mau hábito, alimentado, se nós não vigiarmos, pode se tornar um grande pecado e abrir uma grande brecha para o inimigo se introduzir e nos arrancar do tronco, onde nós devemos permanecer para dar frutos. Então a raposinha representa o destruidor, aquela ação através do pecado.
E o conselho do Senhor qual é? Apanhar minhas raposinhas, ou seja, identificar e resistir, eliminar. E elas destroem alianças e famílias, né? Amizades, transformam a vida num verdadeiro caos. Olha, a Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Está lá em 2 Coríntios 11. Né? A raposinha é um animal de aparência bonitinha, inofensiva, graciosa, pequena, mas que entra sorrateiramente, se esconde, né? Debaixo da relva, das folhas das parreiras, e ela incorpora essa realidade porque ela produz aquele pecado que ninguém vê, meu irmão, aquele que se diz, não tem nada a ver, né? Como a raposinha, que é difícil de se ver, porque é pequena, é pequenininha, no final traz um grande estrago. A vinha representa a nossa vida e é preciso vigilância, né? Então faça uma análise da sua vida e observe se algo está servindo para essa raposinha maligna e impedir a sua vitória e o seu crescimento pessoal com Deus. Ele revestiu a nossa vida de toda a capacidade necessária para vencermos qualquer investida de Satanás. Né? Vos darei poder para expulsar o inimigo, para pisardes em cobra. Né? A palavra de Deus nos exorta hoje, nessa reflexão, a apanhar as raposinhas. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. Está em 2 Coríntios 2. E diz também que nós devemos resistir ao maligno, né? Nos sujeitar a Deus e o maligno fugirá de nós. Também está lá em Tiago 1. Né? Então você pode questionar assim, não deveríamos nos preocupar com raposas grandes em vez de raposas pequenininhas? Não deveríamos achar que as raposinhas são pequenas e inofensivas? Olha, caçar coisas grandes é fácil, porque nós vemos rapidamente, identificamos, mas coisas pequenas muitas vezes, né, não aparecem, ficam escondidas, enrustidas e às vezes são mais venenosas do que as grandes e trazem morte. Um exemplo disso, um mosquitinho da dengue, né, inofensivo, frágil aparentemente, né? E nessa operação, nessa geração que nós estamos vivendo, melhor dizendo, tem sido o veículo, né, que tem ceifado muitas e muitas vidas às vezes. Então, assim como nós não devemos deixar que eles proliferem, assim são as raposinhas. Né? Se a vinha não for valorizada, meu irmão, se não vigiarmos contra o ataque sorrateiro delas, a nossa vinha não dará flores, né? E consequentemente não dará frutos e se tornará uma árvore seca. Então, representa aquela vida de crente sem alegria, sem obra, né? Vive uma fé da alma e uma religião vazia, porque sem a manifestação do Espírito Santo não se alcança, né, os dons espirituais e nada, absolutamente nada fará sentido. Né? Então, concluindo esta reflexão, essa breve reflexão, quando as raposas e raposinhas eram apanhadas e eliminadas, as flores, as vinhas, né, as flores davam lugar aos frutos e enchiam as vinhas de uva. As famílias tinham sustento, tinham prazer, tinham aquela produção do vinho novo, né? E é isso que vai acontecer se atentarmos para o Conselho de Cantares 2. Nós e nossa família, nossa igreja, nossa sociedade, né, viveremos em paz e segurança. Amém, queridos? Que você medite nessa reflexão, que você possa encontrar nela direcionamento, conselho, né? Que Deus te abençoe, que Deus te renove. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus, né? Dê um like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, toque no sininho, isso é muito importante. Fica com Deus, queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos?